Então, gente, vamos lá. Hoje a gente vai bater um papinho sobre os 3 erros que você comete que faz com que a criança deixe de cumprir os combinados, as regras. Vamos lá? Porque, olha, se a gente tem a intenção de colocar as regrinhas ali em casa, de explicar, se a gente tem a intenção de ver a criança cooperando, né, entendendo as regras e colocando em prática, nós, como mães, a gente tem um papel extremamente importante, né? Nosso papel é fundamental para a gente fazer com que a criança colabore, para que ela contribua com isso. Mas às vezes a gente tem uma intenção maravilhosa. A nossa intenção é a melhor do mundo para a gente fazer com que as coisas aconteçam. Mas será que a gente age, faz o passo a passo que tem que fazer tudo certinho? Será que às vezes a gente não deixa passar alguma coisinha ali? Provavelmente a gente acaba tropeçando. Então, se você está aí com alguma dificuldade para a criança cumprir com a regrinha, nós vamos dar uma olhada. A gente vai fazer aqui um checklist do que pode estar acontecendo, tá bom? E nós vamos falar então hoje, como eu estava falando no início, de regras, crianças cumprirem as regras. E eu já vou começar a fazer uma perguntinha aí, já que a gente vai falar disso daí. Se a criança não está cumprindo a regra, provavelmente, algum desses 3 erros que eu vou comentar hoje aqui, que eu vou explicar, pode ser que esteja acontecendo aí na sua casa, tá? A gente já vai falar sobre eles. Como sempre, segura aqui, fica aqui comigo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tem muito conteúdo bom aqui para passar para vocês que eu preparei. E eu já vou fazer a primeira pergunta. Me conta como são os combinados aí na sua casa. Primeiro, existem os combinados com a criança? Sim ou não? As regras estão claras para a criança? A criança sabe tudo certinho? O que ela precisa fazer? Conta aqui para mim como estão as regras aí na sua casa. As regras são claras e estão bem definidas? Vamos começar o nosso bate-papo para a gente poder aprofundando aqui no conteúdo, tá? E quem está chegando pela primeira vez aqui, assim, aqui a gente vai batendo papo, a gente vai conversando, a gente vai aprendendo, não tem certo nem errado, tá? Não tem quem sabe mais, quem sabe menos. Aqui isso é um lugar de mães comuns, tá? Que está procurando fazer o seu melhor. Então vamos lá, regras em casa. Tem e está bem definido? Sim ou não? Comenta aqui para a gente poder já começar a entrar aqui no clima da nossa aula de hoje. Meu chazinho hoje, de novo, tem um pouquinho de menta que eu amo. Ontem não tinha, hoje tem. Luci, bom dia, tudo bom? Bem-vinda. Vamos ver aqui. A Daiane, sim, escrito e desenhado no papel e grudados na entrada do quarto de cada um. Olha só, Daiane, show! A Yasmin, aqui em casa não tem regras, tá tudo errado. Yasmin, vamos mudar essa situação já. Hoje a gente vai resolver esse problema, tá bom? A Camila diz que não, tá bom. Então tá jóia. A Dani, ainda bem que você colocou sim, né? Sim, depois do curso. Isso aí, depois de Mamãe Uau, as coisas já tem que estar funcionando aí, né, Dani? Ótimo. Então, vamos lá. Então, olha, primeira coisa, vamos pensar no ambiente de trabalho para a gente poder entender, sabe? Imagina você que começa a entrar, você vai trabalhar numa empresa e aonde as regras não estão claras, não estão definidas, tá? Tem gente que vai trabalhar social, tá? Vai trabalhar todo social. Tem gente que vai trabalhar com roupa parecendo que vai num parque. Tem gente que respeita o lugar onde tem o espaço para os lanchinhos, para as refeições. Tem gente que come ali na mesa do trabalho. Como que vocês imaginam? Como vocês imaginam que vai ficar essa empresa? Qual a imagem que essa empresa passa? O que você acha que vai gerar entre os colaboradores, entre os funcionários? No ambiente onde a regra não está bem definida, onde cada um faz o que quer. Um chega no horário, o outro chega meia hora depois. Um guarda o celular na bolsa, o outro fica trabalhando com o celular na mão. Qual a imagem que você tem desse lugar? Você trabalhando num lugar desse, como que você se sentiria?
trabalhando num lugar que não tem regras, que as regras não são claras, que as regras não são definidas. Você consegue imaginar o que aconteceria nesse lugar? A Daiane colocou que exato depois do curso, sim. Aí, Daiane, né? Você consegue ter noção, gente? Eu não sei se vocês já trabalharam em algum lugar assim, se vocês tiveram essa experiência, né? Mas dá pra gente imaginar como que seria uma situação dessa. A Lucy colocou aqui, ó, ela deu risada e colocou, vai virar um circo, vai virar um circo. Isso se não virar um ringue, né? Onde um acha que, eu tô fazendo certo, mas o outro não faz, e aí começam os conflitos, um achar que o outro é mais protegido. Aí, imagina o ruim que dá, né? A Dani colocou aqui, ó, conflito, atrito, desordem. Vai parecer a casa da mãe Joana, Yasmin, adoro. Vai. É uma quizumba lascada o negócio, né? Então, casa que não tem regra clara e regra definida, será que não corre o risco de estar acontecendo essas coisas também? Me conta, se você também sente essa situação às vezes na tua casa, claro que vai depender também do temperamento da criança, né? Tem criança que é mais tranquilinha, mais calminha, que você consegue levando. Agora, se é uma criança que tem muita energia, né? Que é 8 ou 80, que é esse temperamento que expande muito, imagina só, eu fico tentando imaginar, gente, uma casa sem regras. E ó, já vou falar de uma coisa. As regras não são só para as crianças, não, hein? As regras não são só para as crianças, porque imagina você trabalhando no lugar onde as regras servem só para os colaboradores, tá? Para os pares. Mas para a diretoria, para a chefia, para os gestores, aí a regra não precisa. Como que você ia se sentir se você trabalha num lugar onde regras para os colaboradores tem de monte, mas para os gestores não tem nada de regra, não? Você ia se sentir estimulada? Você ia se sentir motivada a cumprir com as regras, né? Roneide, aqui é cansativo falar o tempo todo das regras. Já vamos conversar sobre isso, tá? A Cris colocou aqui em casa, parece um ringue. Vamos mudar essa história hoje, Cris. Vamos lá. Hoje a gente está aqui para a gente poder resolver essa situação, tá bom? Então, eu acho que com essas perguntas que a gente foi fazendo, que vocês foram respondendo, ó, a Jucineide colocou, sentiria injusto. Exatamente, a Dani, ó, esses dias o Cadu chamou a atenção do meu marido. Cadu figurinha, né? Adoro. Exatamente, é isso mesmo, porque senão fica, se a regra não for para todos, tá? Se a regra não é para todos, fica essa sensação de que por que só para mim e para o outro não? Fica essa sensação de injustiça. E quando a gente se sente injustiçado, quando a gente se sente injustiçado, o que a gente faz? Imagina você no ambiente de trabalho que você está se sentindo injustiçado. Você vai manifestar esse descontentamento de alguma forma, né? Você não, dificilmente a gente vai ver e vai ficar calado. Às vezes a gente faz porque quer manter o emprego, né? Então a gente faz vista grossa. Mas pessoas que se sentem injustiçadas tendem a não aceitar muito essa injustiça, tendem a colocar seu ponto de vista, tendem a argumentar. Então, as crianças fazem isso também, tá? Então, a gente precisa prestar atenção. Então, primeiro, quando a gente consegue parar e identificar os erros que a gente está cometendo em casa e se colocar no lugar da criança, fica muito mais fácil da gente agir como uma mãe detetive. Lembram das nossas aulas? Mãe detetive, entender o que está acontecendo, o que está gerando o problema, e a gente vai lá no foco do problema e a gente resolve. Combinado? Então a gente vai começar. E olha, nós, mães, pais, nós temos boas intenções ao colocar as regras. A gente tem ótimas intenções. A gente quer que a gente coloque as regras e que as crianças cumpram as regras. E aí, mundo dos sonhos que a gente vive, né? Imagina, coloco as regrinhas, a criança olha, ela entende e ela executa. Não seria maravilhoso se fosse simples assim? Mas eu tenho que contar uma coisa para vocês. A questão não é simples desse jeito. E vocês vão até entender o porquê que não é simples. No nosso mundo de adultos, existe uma regra,
tá? Aliás, a gente vive rodeado de regras, tem inúmeras regras, mas tem uma delas que eu acredito que está clara para a maioria das pessoas, para grande parte. Eu acredito que para nós que estamos aqui na aula hoje, que essa regra está clara. Por exemplo, existe uma regrinha que não pode dirigir falando no celular. Vocês conhecem essa regra? Sim ou não? Tá? Existe essa regra, não existe? Que a gente não pode dirigir falando no celular. Se fizer isso, tem uma consequência. Se eu dirigir falando no celular, se eu quebrar essa regra, tem uma consequência. A consequência, ela é o quê? Ó, a Cris colocou isso, conhece essa regra, ótimo, então essa regra tá clara, né? Existe, então, essa regrinha, ó, sim, conheço. E a gente recebe multa, pontos na carteira, coisas ruins vão acontecer. Mas sem ser a consequência. Você sabe por que essa regrinha existe? Marilene, bom dia. Por que existe essa regrinha que a gente não pode falar no celular dirigindo? Olha, essa regrinha existe porque, segundo as pesquisas, os especialistas, eles constataram que quando a gente está falando no celular, dirigindo, a nossa atenção não fica 100% focada no trânsito. A gente se distrai com o celular, com a conversa que a gente está tendo e a gente não fica tão atenta ali no trânsito, no que está acontecendo. E aí, consequentemente, a gente pode se envolver num acidente. A gente pode se envolver num acidente, a gente pode se prejudicar, pode prejudicar o outro, a gente pode até perder a nossa vida. Você sabia disso? Que se você dirige falando no celular, você tem risco de perder a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Qual que é o bem maior que você tem? O bem maior que eu tenho é a minha vida, porque se acabar a minha vida, acaba tudo o resto, né? Tudo que eu tenho, meus filhos, família, tudo que eu conquistei, morre junto. E se eu falar no celular, eu corro o risco de perder a minha vida. Isso, para mim, é a pior coisa que pode me acontecer. Será que todas as pessoas têm essa consequência, têm essa consciência? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu acredito que sim. Porque fala sempre na televisão, a gente vê propaganda, a gente sai na rua, a gente vê outdoor, né, de acidentes envolvidos, as pessoas falando do perigo da gente falar no celular e estar dirigindo. Agora, se a pessoa tem consciência desse risco, desse perigo, se ela tem noção, consciência da regra, ela já é um adulto, ela está com o cérebro 100% formado, tá? Então, ela consegue agir com a parte lógica aqui. Por que que mesmo assim existem pessoas que dirigem falando no celular? Você consegue pensar o porquê que as pessoas ainda falam dirigindo, ainda falam no celular dirigindo? Aí existem adultos que sabem que corre risco de perder a sua vida, o seu bem mais precioso. Existe a regra clara para todo mundo e tem adultos quebrando a regra. É claro que uma criança pequenininha que acabou de chegar no mundo, que o cérebro dela nem está desenvolvido assim, onde ela quer fazer experimentos, ela quer fazer os testes da vida dela, é claro que em algum momento ela não vai cumprir com a regra. É claro que até ela entender que ela precisa cooperar, que aquela regra é importante, vai levar um tempo. Então, o erro número 1 que eu vejo é quando a gente cria alta expectativa, quando a nossa expectativa não está alinhada com a realidade. Eu acho que eu vou pegar um papel, que eu vou encher de regras, vou pendurar ali na entrada da casa, vou chamar a criança e vou falar, ó, a partir de hoje, a gente não grita, tem que arrumar a cama, tem que tirar a louça do café da manhã, brinquedos espalhou guarda, roupa suja no cesto, beleza? Então tá bom, a partir de hoje não quero ver mais isso daí, toca aqui, valeu? E eu acho que amanhã a criança vai acordar e vai fazer tudo, vai executar tudo aquilo que eu falei. Vocês acham que as chances dela cumprir com tudo que eu falei da lista, você acha que essas chances são grandes, médias ou pequenas? Será que a gente
alinha a expectativa com a realidade, né? A raiva, ela tem consciência, mas acha que nunca vai acontecer nada de errado com ela, tá? Pois é, eu acredito que isso, a gente acha que acontece só com o outro e não acontece com a gente, né? A Daiane colocou ali, ó, quem dera. Pois é, quem dera, mas sabe, Dai, tem gente que pensa que é assim, né? Ó, Dani, sonho. Sim, a Lucia aqui também colocou junto com a Dani, né? Seria um sonho. O sonho bom esse, não é verdade? Então, primeiro, a gente precisa alinhar expectativa com realidade. A gente precisa sim colocar as regras, a gente precisa explicar para a criança as regras. A Jucineide colocou que isso não vai acontecer, ótimo. Então, a gente tem que ter essa consciência, tá? Então, por quê? Porque se a gente cria alta expectativa, uma expectativa que a criança não tem condição de corresponder, a gente vai se frustrar, tá? E a gente vai achar que a criança é que tem o problema. Ah, meu filho não cumpre com as regras, né? Eu já ouvi gente assim, que às vezes participa de live, vê algumas aulinhas e daí vai lá, enche de regras, colocam as 30 regras para a criança, sendo que nós adultos não conseguimos cumprir nenhuma, que é não falar no celular dirigindo. Imagina uma criança que tem 30 regras lá na casa e fala, eu coloquei, Lisa, eu fiz a regra, o quadro de regras igual você falou, coloquei lá na entrada, chamei a criança, expliquei para ela e a criança não faz nada daquilo. Então a gente precisa alinhar a nossa expectativa com a nossa realidade. Esse, gente, é o primeiro ponto que a gente precisa prestar atenção, tá? E fazer. Então, alinhar a expectativa com a realidade. E quando eu falo alinhar a expectativa com a realidade, primeiro, a gente tem que parar para pensar. Vou fazer o quadro de regras. Ok. A quantidade de regras está ok? Lá no programa, eu dou até para as alunas um quadrinho já de sugestão de algumas regras, tá? E claro que elas são livres para elas poderem mudar. Mas quem não participa do programa, eu já vi a gente colocando muitas regras. Então, vamos começar com pouquinhas e a gente vai dando passo a passo. A criança absorveu aquelas, entendeu, está colocando em prática, a gente pode colocando mais. Regras para criança de 3 aninhos, 4 aninhos de idade, deve ser umas. Para criança de 8, 10 anos de idade, outras regras. Então, a gente precisa pensar o seguinte, tanto a falta das regras quanto o exagero das regras está errado, está tudo errado. A gente precisa ter o quê? O bom senso. Com bom senso, a gente consegue alinhar as expectativas com a realidade, tá? Agora, a gente precisa pensar no seguinte, vamos combinar aqui. Vamos falar de tempo de televisão? Vamos falar de tempo de televisão? Conta aqui para mim. Seu filho, sua filha, quanto tempo que fica por dia na televisão? Você já parou para pensar sobre isso daí? Tempo da criança frente à televisão. Tem regra em casa? Não tem regra em casa quanto a isso, quanto ao tempo na frente da televisão? Tempo de televisão pode ser uma regrinha que exista desde que a criança é pequenininha. E a gente vai considerar, vamos fazer assim para facilitar. Vamos considerar a televisão, celular, tablet, notebook, vamos considerar como telas no geral, tá? Toda criança está na frente de tela. É tudo a mesma coisa. Como que tá o tempo de tela do seu filho, da sua filha, durante o dia? Tem regra, não tem regra, fica o dia todo. A Dani já falou, se deixar, fica o dia todo. Fica, se a gente deixar, fica mesmo, tá? Mas e como que está? A gente está deixando, a gente não está deixando, tem horário, não tem horário, como que está? Lisa, mas precisa, se a criança tá quietinha lá vendo televisão, posso deixar a criança ficar o dia inteiro na televisão? Ela tá lá quietinha, não tá me incomodando, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Muito tempo, difícil controlar quando ficam com as tartas, tá bom? A gente vai falar sobre isso já já. Muito tempo, das 10h30 ao meio-dia, tem regras aqui, então tá jóia. Então, vamos pegar
essa regrinha para a gente poder trabalhar hoje? Vamos lá com exemplo prático, tá? Gosto de coisa prática. Nada de geralzão aqui não, vocês têm que compreender tudo que eu tô falando, tá? Então, olha, por que eu peguei o exemplo do tempo de tela, tá? Presta atenção aqui, ó, que uma coisa muito importante eu vou falar. A Jane disse que tá tranquilo, ótimo. E à tarde, quando eu chego, assisto com ele no final da tarde. Tá, beleza. Então, vamos lá. Para as mamães que, né, não tem regra, que às vezes a criança passa o dia inteiro na frente da televisão. Por que essa daí é uma regra importante, tá? Por que a gente precisa estar atento e controlar o tempo de tela? Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Eu não sei quem está chegando hoje pela primeira vez, quem está chegando aqui essa semana para poder assistir. Então, quem já acompanha há um tempo, acredito que já tem essa consciência. Mas eu vou repetir por conta de quem está chegando aqui há pouco tempo, tá? Olha só. A fase mais importante do adulto, do ser humano, aliás, a fase mais importante do ser humano é a fase da infância, tá? Desde a época que o bebezinho está sendo gerado no ventre da mamãe até por volta dos 6, 7 anos de idade, podendo se estender ali até pelos 10 anos, que é a fase da infância. A primeira infância até os 7 anos é a fase mais importante da vida de qualquer ser humano. Por que essa fase é mais importante? Porque o cérebro está se desenvolvendo numa velocidade incrível. O cérebro está se desenvolvendo. E para o cérebro se desenvolver bem, é preciso duas coisas fundamentais, muito importantes. Primeiro, a criança não ser negligenciada, né? A criança se sentir amada, ela se sentir aceita, que a gente já falou muito sobre isso daí durante a semana. E a segunda coisa que é importante, a criança está em puro processo de desenvolvimento. Ela está se descobrindo, ela está fazendo experiências, ela pega o objeto, ela fica olhando, ela dobra, ela estica, ela dobra, ela estica, ela olha. Quando ela está fazendo isso, ela está se desenvolvendo. Quando a criança pega algum objeto e ela está ali, ela tira a tampa, ela olha, ela tampa, ela pega, ela escreve, ela tampa de novo, aqui dentro, tá? No cérebro dela, conexões neurais estão acontecendo numa velocidade incrível, que são as sinapses, né? As sinapses, as conexões entre os neurônios estão acontecendo de forma muito rápida, em uma quantidade enorme. É como se fosse um exercício. O cérebro está se exercitando e as sinapses estão acontecendo ali. E o cérebro está se desenvolvendo. Quanto mais experiências a criança tiver, quanto mais experiências ela passar, mais o cérebro dela se desenvolve. Mais esse cérebro se desenvolvendo, mais essa criança vai ter facilidade na vida escolar, tá? Vai ser uma criança que ela vai ter facilidade de se concentrar, ela vai pegar as coisas muito rápido, ela vai conseguir estudar sozinha, ser um autodidata, aprender sem ficar dependendo do outro. Então, a criança ela tem muito mais chance de ter sucesso na vida escolar, se for muito bem aproveitada essa fase da infância da criança. Agora, quando a criança está num tempo de tela, quando ela está vendo televisão, quando ela está vendo no celular, quando ela está assistindo no iPad, no tablet dela ali, o que está acontecendo? Ela está experienciando alguma coisa na sua vida? Vocês acham que ela está ou não fazendo alguma coisa? Quando a criança para, ela está lá assistindo, né? O videozinho do YouTube preferido, o desenho da Netflix preferido dela. O que vocês acham que está acontecendo no cérebro da criança? Ela está tendo experiência ou não? Sabe? A verdade é que ela não está tendo experiência, ela não está experimentando nada, a criança não está se desenvolvendo. Então, aí ó, Cris colocou, não, isso, Cris, obrigada, tá? Então, a criança, ela está perdendo uma oportunidade grande na vida dela, grande. É por isso que a gente tem que cuidar com o tempo de tela. Tempo de tela, a criança está ali, ela está apenas olhando, ela está apenas observando, ela não está interagindo, ela não está participando daquilo, ela não está se envolvendo, tá? Então, o cérebro dela não está fazendo tantas conexões como deveria. As conexões, as sinapses não estão acontecendo como poderia estar acontecendo, não está sendo explorado isso daí na criança. Tá? Então, por isso que é muito importante ter regra e a gente limitar o tempo de tela.
Claro que a criança não vai ficar o dia inteiro mexendo, fazendo alguma coisa, brincando, né? Não, não vai, porque tem hora que ela precisa de um descanso, ela precisa parar, ela precisa repousar. E, como eu já falei para vocês, eu sou contra tudo que é radical, tá? Ah, Liz, então nunca mais vai ver televisão. Não, não é isso. Pode assistir um desenho, pode ver um filme, mas que seja um tempo limitado. O que não pode é a criança ficar a manhã inteira na frente da televisão, a tarde inteira na frente da televisão, o dia inteiro na frente da televisão. Isso é o que não pode. Então, essa, por exemplo, é uma regrinha que a gente precisa prestar atenção e a gente precisa colocar na nossa casa para o bem da criança, para o desenvolvimento dela. Não é à toa, eu sou de escola, gente, trabalhei 20 anos em escola, 10 anos na direção. Tive acesso a dados de índices horríveis do IDEB, o Índice de Desenvolvimento aqui no Brasil, dos índices na escola, cada vez menor, cada vez menor. As crianças que chegam no 5º ano, 6º ano, mal sem saber ler, escreve tudo errado, sabe? Contas simples de adição se confundem. Não era para acontecer, isso é coisa de criança de 3º, 4º ano já tem que saber. E por quê? Aí vão fazer as pesquisas, são crianças que ficaram às vezes largadas o dia inteiro na frente da televisão, sabe? Em casa não foi feita essa parte de estimular, de incentivar a criança. Eu já estou fugindo um pouquinho do assunto, mas é para a gente entender a importância da gente entender as coisas para poder colocar as regras e cobrar as regras. Então, se eu sei que aquilo faz mal para o meu filho, tem que ter uma regrinha. Pode, mas num tempo que não prejudica. Por exemplo, pode ser 1 horinha de manhã e 1 horinha no final da tarde. Não tem problema nenhum, tá? Agora, ficar 2 horas seguidas ali na frente, isso daí já começa a pensar, essa criança não poderia estar fazendo outra coisa, tá? A criança não poderia estar brincando de alguma outra coisa, não poderia estar ajudando a organizar uma outra coisa. Então, por isso que é importante a gente ter as regrinhas em casa, ok? Agora, a gente vai para o segundo grande erro. O segundo grande erro. Beleza, Lisa, já alinhei a expectativa com a realidade, tá? Eu sei que eu tenho que começar aos pouquinhos, eu sei que eu tenho que colocar a regra, por exemplo, eu preciso colocar um limite ali para a criança ficar na frente da televisão, fiz isso. E agora? O segundo grande erro é o acompanhamento. Se você não fizer o acompanhamento, vai dar ruim. Porque tem gente que acha que, ó, filho, agora você pode assistir televisão todos os dias das 10 às 11 horas da manhã, combinado? E aí você quer que a criança vá lá para frente da televisão às 10 e que ela saia às 11. Não dá, a gente precisa estar acompanhando, a gente precisa estar incentivando essa criança. O que acontece muitas vezes é que a gente tem várias coisas para fazer e a gente pensa, ah, tá lá quietinho, eu falei das 10 às 11, mas é 11h30, eu tenho que fazer o almoço, a criança tá quietinha, eu deixo meia hora, eu deixo mais 1 hora, eu acabo deixando a manhã inteira e aí a gente não acompanha. A gente não cobra o horário, a gente deixa aí ficando do jeito que tá. Então, se a gente não colocar a regra, se a gente não fizer o acompanhamento, adivinha, vai dar bom ou vai dar ruim esse negócio, né? A Marilene colocou ali, ó, meu filho vê muita televisão, mas sei que tá errado. Isso, Mari, muito bom. Primeiro passo é a gente ter a consciência, né? Agora dá para partir para o próximo passo. O que a gente pode fazer para poder resolver esse problema? Então, a gente precisa fazer o acompanhamento, a gente precisa estar junto da criança, estar acompanhando, filho, o horário da televisão, né? O que a gente pode fazer? Cris colocou, vai dar ruim, vai dar muito ruim, Cris. Vai, e se a gente não entende isso, Cris, a gente coloca a culpa, sabe em quem, né? A gente acha que, a gente nunca vai achar que o problema tá com a gente, não. A gente acha que nós somos já o uau, tá? E a gente pode chegar a ser mamãe uau, com certeza. Mas para isso a gente precisa fazer o acompanhamento dos nossos filhos. A gente tem que estar junto até ajudá-los a criar um hábito, certo? E, gente, o terceiro grande erro, tá? Pode ser que não aconteçam com todas as mães,
É o que eu falei. Você não precisa fazer os 3 erros. Se você fizer um desses, já é um motivo para a criança não colaborar ali com as regras, tá? O terceiro grande erro é que eu vejo várias mamães cometem: medo de ser uma mãe má para a criança. Ah, eu coloquei a regra, mas e se eu for lá, e se eu falar que não pode, se eu falar para a criança desligar a televisão, aí ele não vai gostar de mim. Lisa, eu trabalho o dia inteiro, né? Eu não quero falar não para o meu filho, porque senão vai se distanciar, ele não vai querer ficar comigo, ele vai achar que eu sou ruim, vai me chamar de chata, então eu deixo para eu não ser ruim. Mães, vamos pensar. Vamos voltar lá para o ambiente de trabalho. Qual o chefe que você acha que é melhor? Aquele chefe que deixa as regras claras e cobra as regras de todo mundo, cobra com empatia, cobra com educação, cobra com respeito, mas cobra? Ou aquele chefe que põe a regra, mas deixa cada um fazer do jeito que quer? Qual o chefe que tem mais chance de você admirar? O chefe número 1 ou o chefe número 2? Coloca aqui para mim, 1 ou 2? O 1 de novo, aquele chefe que fala as regras, mas que com muito respeito, com muito amor, com muito carinho, cobra as regras de todo mundo. Ou, segundo, aquele chefe que põe as regras, mas ele quer ser o amigão de todo mundo. Aquele chefe legal, bacana, faz vista grossa, tem a regra, mas não tô vendo. Qual que você vai admirar? Você vai admirar o chefe número 1 ou o chefe número 2? O chefe 1, exatamente. Você vai admirar o chefe 1. E a gente não quer que os nossos filhos atendam os nossos pedidos porque eles admiram a gente? A gente vai ser admirada dessa forma. Se a gente fala, se a gente acompanha, se a gente cobra, com muito amor, com muito respeito, com gentileza, com firmeza, né? A gente é gentil sem ser permissivo, sem deixar fazendo o que quer. A gente é firme sem ser autoritário, com muito respeito. Mas se a gente souber agir desse jeito, a gente vai ter o quê? A admiração do nosso filho. Isso é o nosso filho, né, Marilene aqui? Obrigada, Mari, colaborando aqui com a gente também na resposta. Se o nosso filho admirar a gente, ele vai fazer tudo que a gente pedir. Não é assim? Se você admira o seu chefe, o que o chefe pedir para você, você vai fazer. Se ele é aquela pessoa sensata, que tem um bom humor, né? Que as regras são claras, que cobra com amor, com carinho, que é firme, sem extrapolar, sem ofender, sem machucar ninguém, você não vai admirar essa pessoa? Gente, quando eu trabalhava no colégio, na direção, era numa rede de ensino, eu tinha o meu diretor geral, ele ficava na sede de São Paulo. Gente, que homem mais sensato. Eu falava assim, gente, o que esse diretor pedir, a gente vai sair correndo para fazer por ele. Porque que pessoa que tinha a arte de fazer a gente se sentir valorizada, de se sentir bem, e tinha regras, tinha metas para cumprir. A gente era cobrado, eu era cobrada, tinha que devolver ali os resultados. E aquele homem era fantástico, maravilhoso. Quando ele pedia uma coisa, eu largava todo o resto para poder atender, porque merecia. Sabe, é admiração. Quando você admira a pessoa, você faz o que ela está te pedindo, porque você sabe que o que ela está pedindo vai te ajudar também a você ser melhor. Agora, quando a gente extrapola ou a gente larga para lá, a chance é que o outro não vai nem admirar e não vai nem respeitar, não vai nem obedecer, né? A Jucineide, quando cobramos com gentileza e firmeza, mas ele sempre diz esqueci. Ju, depende de várias coisas, tá? Depende da idade da criança, tá? Tudo a gente tem que criar um hábito, é o que eu falei. A gente vê adultos dirigindo aí, falando no celular, tá? E é porque a criança, porque o adulto esqueceu da regra? Não, acredito que tem outras coisas envolvidas. Então a gente precisa olhar o que está levando essa criança a falar que esqueceu, tá? Então a gente precisa entender tudo o que tem por trás disso daí. A Leia, ao socorro, preciso de ajuda em todos os aspectos. Aqui está difícil. Aqui também ficou difícil. Vamos pegar o Ox porque ficou difícil.
Aqui está difícil, não sei o que fazer. Minha filha não larga o celular por nada, nem para comer. Ela tem 5 anos e quer comida na boca. Ô, Leia, querida, então, aonde a gente precisa estabelecer as regrinhas, né? A gente precisa colocar as regrinhas. A criança está com o celular de 5 anos. Vamos pensar. Aonde que ela arruma o celular com 5 aninhos? Tá? A criança não tem condição de ter o dinheiro de ir na loja de comprar o celular e estar usando o celular. Então, alguém está permitindo ela ficar desse jeito. Aí entra o nosso papel de mãe, né? De mãe, de pai, da gente ser autoridade, da gente colocar como as coisas funcionam, a gente acompanhar, a gente fazer cumprir. Agora, veja o terceiro erro, tá? Veja que às vezes o terceiro erro acontece. A gente que é mãe, a gente não quer ser aquela mãe chata, a gente não quer colocar o limite. Às vezes a gente fala, se eu colocar para a criança que deu, que eu não vai ter o celular, ela vai gritar, ela vai chorar, eu não estou afim de ter estresse, então eu deixo. Acontece, tá? Tem mães que não querem passar por esse estresse da criança gritar, da criança chorar, de ter que, né, fazer cumprir com o combinado e acaba deixando para não ter que passar por isso. Só que aí, o que que a gente vai, quais os problemas que a gente vai estar lidando, né? Cada vez mais a criança vai estar crescendo de forma permissiva. E permissividade é um tipo de negligência, sabe? A gente acaba negligenciando quando a gente não coloca as regras, quando a gente não faz a criança cumprir com os combinados, quando ela vai tomando conta e vai fazendo tudo que ela quer, coisas que não são permitidas, principalmente quando está prejudicando. A gente fala da negligência quando a gente permite uma coisa que é prejudicial para a criança. E ficar o dia todo em tela é prejudicial, sabe? Então a gente acaba negligenciando. Então, pensa um pouquinho aí nesses 3 erros. Qual que você mais identifica? Pega um só para você melhorar. Depois você vai para o segundo, depois você vai para o terceiro, tá bom? Mas tem que tomar uma atitude, não pode, né? Deixar isso acontecer, não. Eu tô vendo que vocês estão mandando mensagens aqui no Face também. Eu só vou terminar rapidinho aqui para poder responder as mensagens de vocês, tá? O que a gente precisa, então, parar para prestar atenção as regras da casa. Tem que ser claras para todos, tá? Vamos fazer um resumão aí. Regras da casa tem que ser claras para todos, para todo mundo. A regra tem que ser para mãe, para pai, para criança, para os irmãos. Mais gente mora na casa também. Por exemplo, não pode gritar. Aqui em casa a gente fala baixo. Todo mundo tem que falar baixo. Aqui a gente não fala palavrão, então ninguém fala palavrão. Então as regras têm que estar claras para todo mundo. Todo mundo tem que pensar e agir. Segundo, alinhar altas expectativas, né, da gente com expectativas que fazem sentido, tá? A gente precisa fazer isso daí. Não exagerar nas regras, tá? A gente precisa ter consciência da quantidade de regras que a criança vai conseguir colocar em prática. Falou, fazer o acompanhamento, tá bom? 1 hora na frente da televisão é 1 hora na frente da televisão, não é 1 hora e meia, tá bom? E cuidado, né? A gente não tem que ser medo de ser uma mãe má, não. A gente tem que saber agir com a gentileza e com a firmeza. Gentileza, sem ficar sendo permissiva, sem ficar muito de nhenhenhen, e ser firme, sem precisar gritar, bater, mas ser firme na tua decisão, firme no seu tom de voz, firme na sua expressão, no seu jeito de falar. Filho, filha, a mamãe ama você, mas o tempo de televisão acabou. Simples assim, sabe? Sem ter medo de falar para a criança, filho, bebezinho, agora a gente precisa desligar por causa disso, por causa daquilo, porque isso, porque aquilo outro, porque a mamãe, porque o papai. Quando a gente fala muito para a criança, quando a gente fica muito com blá, 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 sabe por que a gente faz isso? Vou explicar para vocês. A gente faz isso porque a gente está tentando convencer nós primeiro daquilo, não é nem para a criança. Eu fico falando para eu me convencer daquilo. Quando eu já chego e falo, filha, filho, conforme o nosso combinado, o tempo acabou. Eu te amo, mas agora precisa fazer outra coisa. Agora você precisa fazer tal atividade. Pronto. Eu passo segurança para a criança, eu passo que eu sei o que eu estou falando, eu não preciso ficar com conversinha porque tá claro para mim, tá claro para ela, a gente passa. Então, ficar com blá, 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 história, a gente ficar falando, a criança vai olhar e vai pensar,
Essa daí, nem ela sabe o que ela está falando. Está falando demais, está justificando demais, não vou nem prestar atenção, tá? Já dei mais uma dica aqui que não estava nem no script. E olha, como daqui a pouquinho já acaba aqui a nossa aula, eu vou só falar uma mensagem para vocês, para eu poder ir para as respostas. Eu fico nas respostas até o Insta cortar a gente aqui, tá bom? Eu trouxe uma historinha para a gente refletir. Pode ser que vocês já viram essa história ou não, mas eu trouxe de novo, tá? A historinha diz assim, que certo dia, Thomas Edison, vocês provavelmente sabem, né? Quem que foi Thomas Edison? Ele chegou em casa com um bilhete para sua mãe. Aí ele chegou e falou assim, mamãe, o meu professor me deu esse papel e ele pediu para entregar para você. A mãe de Thomas Edison abriu a carta, ela leu e depois ela foi ler em voz alta. Em voz alta, ela leu assim, seu filho é um gênio. Essa escola é muito pequena para ele e não tem professores a seu nível. Por favor, ensine-o você mesma. Aí, gente, depois de muitos anos, a mãe de Thomas Edison veio a falecer. E ele foi lá mexer nas coisas da mãe. Ele foi arrumar ali a casa, os papéis da mãe, e ele achou essa cartinha que ele tinha entregue para sua mãe há muitos anos atrás. E ele foi ler a cartinha. E sabe o que ele leu na cartinha? Ele leu assim, Thomas Edison ele leu assim, seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo mais vir a essa escola. Quando a mãe recebeu a cartinha, ela leu essa frase, mas ela não teve coragem de dizer isso para o seu filho. E ela falou aquela primeira frase. Quando Thomas Edison leu o que estava escrito de verdade, na hora ele pegou o diário dele e ele anotou assim. Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças a uma mãe heroína e dedicada, tornou-se o gênio do século. Aí, mães, o que eu trago para a gente pensar é qual é o nosso papel de mãe? Qual o poder que a gente tem com os nossos filhos? Quando a criança está com dificuldade, quando a criança está com problema, o problema é dela? Ou a gente pode trazer isso daí para a gente e a gente ajudar o nosso filho a ser a melhor pessoa que ele pode ser? Gente, nós como mães, nós temos uma missão que vocês não têm ideia da nossa missão. Vocês não têm ideia do nosso papel de mães. E eu vou falar uma coisa, às vezes eu sei que é difícil, não é fácil. Lisa, não é fácil. Não é. Eu sou mãe de 2. Eu sei que não é fácil. Mas eu preciso falar uma coisa para vocês. Isso não é para a vida toda. Não é para a vida toda. A gente às vezes passa um bocado com as crianças agora que eles são pequenos, mas se você souber fazer o melhor para o seu filho, o melhor para sua filha, essa fase vai passar e você vai colher. A gente colhe o que a gente planta. Se você assumir a responsabilidade, você fala, puxa, pera lá, Lisa, você falou hoje das regras, a regra aqui em casa não existe, tá uma quizumba lascada, cada um faz o que quer, a gente está vivendo numa bagunça. Depende de quem? Conta para mim. Depende de quem essa transformação? Depende de quem dá o primeiro passo, depende de quem é essa mudança. Conta aqui para mim de quem está dependendo. Tem gente que quando eu abro matrícula para o programa Mamãe Uau, tem gente que pergunta para mim como que eu faço para matricular o meu filho? Como se ele é que precisa, o problema está com ele. Sabe? Não, não tá, o problema não tá com ninguém, apenas a gente precisa entender e a gente precisa fazer o melhor que a gente pode fazer pelos nossos filhos, pela nossa criança. E o tempo de fazer agora. Não é quando ele chegar com 13 anos que quiser se tatuar inteiro, que quiser colocar piercing em todo lugar. Nada contra quem usa tatuagem, quem coloca piercing. Eu só acho que a gente tem que ter uma maturidade para isso, sabe? Não tô discutindo certo nem errado. Assim como não adianta você dar a chave de um carro para uma criança de 10 anos dirigir. Não tem maturidade para isso.
Não é porque eu acho que criança de 10 anos não tem maturidade para dirigir que eu acho errado pessoas que dirijam, tá? Então, só para deixar claro. Criança de 12, 13 anos não tem que estar se tatuando nem estar colocando piercing ainda, porque não tem idade. Não tem que estar saindo por aí com amigos para poder fumar narguilha ou qualquer coisa. Não tem maturidade para isso. Não estou falando se é certo ou se é errado na vida adulta, tá? Agora, como que a gente faz isso daí? Vai fazer lá na adolescência? Depois que a vaca já foi pro brejo? Vai fazer lá na juventude? Depois que o filho está ansioso, está depressivo, tem que ficar levando para psicólogo, que não gosta de estudar, que não para em emprego nenhum? Não. A gente tem que transformar os nossos pequenininhos agora. É agora que tem que fazer. A mudança, gente, tem que começar agora, é hoje, sabe? Não dá para deixar para amanhã. E nós temos essa missão, essa mágica, sabe? Sempre pensei que quem ama corrige. Márcia, quem ama, eu entendo a tua questão do corrigir. Você está falando do corrigir para não negligenciar, sabe? A negligência é a pior coisa. Mas eu vou um pouquinho mais além ainda. Quem ama, dá os passos para a criança se autoeducar, para ela se autocorrigir, porque nós não vamos estar a vida inteira do lado dos nossos filhos corrigindo eles, falando o que é certo, o que é errado. Se eu deixar o meu filho visitar a minha irmã, visitar a minha mãe, como eles estão na minha mãe agora, eu não vou estar lá para ficar falando para eles isso é certo, isso é errado, não sobe aí, desce daí, agora faz isso, agora faz aquilo, certo? Por isso que eu estou fazendo comentário. Eu não vou estar lá corrigindo o tempo todo. Mas eu ensino os meus filhos a eles refletirem sobre os seus atos, sobre as suas ações. Você subiu no sofá. O sofá é lugar do quê? Aonde a gente sobe? Né? Colocar o sapato sujo. A gente anda na rua. É legal trazer o sapato sujo para cima do sofá? O que você acha sobre isso? Então, a gente cria o quê? Consciência nos filhos, sabe? Então, quando você fala da gente estar corrigindo, dá a impressão que a gente está ali em cima, tá? Mas eu entendi o que você colocou. É melhor do que negligenciar e largar tudo para lá, né? A responsabilidade é nossa. Eu entendi que você trouxe mais como responsabilidade de mãe, tá? E é isso mesmo, eu só aproveitei para esclarecer. Então, essa mensagem que eu trouxe aqui do Thomas Edison é para a gente parar e pensar no poder que a gente tem com os nossos filhos. É o que eu falo para eles, que não estarei com eles sempre, isso a gente não tem como, né? E até nas nossas orações aqui em casa, toda noite, quando a gente reza junto, né? Eu peço proteção para que Deus proteja os meus filhos, que esteja com eles, que Nossa Senhora cubra eles com seu manto, sempre aonde eu não puder estar, que ela possa estar junto, presente, porque eu não posso. Então a gente entrega, a gente confia, porque a gente não vai poder estar o tempo todo, mas por outro lado, a gente tem que fazer o nosso papel também, né? Não é só rezar, entregar e eu não faço a minha parte do lado de cá. A gente tem que fazer também, né? Márcia, antes de procurar ajuda, eu pensava que se eu dissesse não, ele não me amaria. Ó, muitas mães pensam isso, sabe? Muitas mães, por isso que eu comentei do medo da gente ser uma mãe má, uma mãe ruim, tá? Mas não, as crianças, elas se sentem seguras, tá? O que a criança vai achar a gente de ruim, de má, é se a gente fizer ela se sentir pior. Se a gente humilhar, se a gente bater, se a gente colocar de castigo, se a gente ofender, aí sim. Agora, se a gente sabe ser essa mãe que é firme, mas sabe a dose certa da firmeza, aí, Márcia, minha amiga, se prepare que você vai ser a mãe mais admirada do universo, tá? Mais admirada do universo. Então, só para a gente, né, prestar atenção aí. A Mainara, bom dia, Lisa. Aqui em casa eu fiz o quadro do incentivo. Estava indo tudo tão bem, mas aí eles não foram fazendo mais e muito descontrole emocional. Minha filha de 5 anos falou que regras são muito chatas. Mainara, então, Mainara, o que eu te digo? Dá uma procurada no YouTube.
Tem um vídeo que eu falo, tá? De quadro de regras e incentivo. Dá uma olhada lá, porque quadro de incentivo não contribui para nada, não. Eu sei que quadro de incentivo, tem gente que fala, eu sei que quadro de incentivo passava na televisão, que tinha uma educadora famosa que falava do quadro de incentivo e que era tudo isso, tudo aquilo, mas não é, tá? Não é. Quadro de incentivo, a criança fica buscando pela recompensa, buscando pela recompensa. E um dia ela se cansa da recompensa e ela para de fazer aquilo. A gente tem que ensinar a criança a se automotivar, a vir dela, tá? Então, a forma como eu trabalho aqui é a gente despertar na criança a automotivação. Ela saber que ela precisa contribuir, ela precisa cumprir com as regras, ela precisa ajudar na casa, porque aquilo também é dela. Ela vai contribuir porque ela se sente pertencida naquele espaço, ela se sente bem acolhida, ela sabe que ela faz parte daquilo ali, que todo mundo contribui, ela também quer contribuir, colaborar. Então, o maior incentivo é ela se sentir bem, é ela se sentir orgulhosa do que ela foi capaz de fazer, tá? Enquanto que o quadro de incentivo, a motivação é externa. Eu dependo do outro estar falando para mim, eu dependo do outro estar dando estrelinha para mim, eu dependo do outro me levar para fazer um passeio no final de semana porque eu cumpri com as regras. Então, quadro de incentivo, não vou falar para você que não funciona, ele funciona, mas ele tem data de validade. E a gente quer a nossa criança, nossos filhos colaborando para a vida toda, né? Porque um dia vai trabalhar, tem que cumprir com os combinados lá no ambiente de trabalho. Ele vai casar, vai ter a família dela, vai ter que estar fazendo as coisas porque ela se sente motivada em fazer, não porque alguém está colocando, tá? Então, o problema provavelmente já está aí. A Saraí chegou atrasada. Ô, minha lindona, chegou, a gente já está quase encerrando aqui, viu? Deixa eu ver aqui. A Silvia, aqui ensinamos bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Ótimo, maravilha. Ensinar boas ações para as crianças é tudo de bom, né? A gente precisa mesmo ensinar a criança a contribuir, né? Giane, obrigada, viu? Obrigada pelo seu comentário aqui. Lisa, quantas regrinhas é o ideal para criança de 4 anos? Olha, eu começaria ali com umas 3, 4 regrinhas principais, tá? Pega as principais que você vê ali, aí quando você vê que essas já estão bem já incorporadas ali, que a criança já entende bem, aí você pode ir aumentando, tá bom? A Silvia, é ótimo, isso mesmo, Silvia. A Fernanda, aqui em casa eu coloquei as regrinhas, não foi fácil, mas tem dado resultado, ótimo. Nem tudo é fácil, viu? É um grande desafio educar, disciplinar, corrigir, mas é possível, com certeza, com certeza. Rosemary Lindona, obrigada, viu, pela palavra aqui. A Léo, se tira o celular, se nega a comer, e choro e estresse. Então, Leia, e por que a criança faz isso, sabe? Porque provavelmente a primeira vez que tirou o celular, ela se negou a comer e alguém deve ter ficado apavorado que a criança vai ficar sem comer e entregou o celular para ela poder comer. Agora, você acha que ela vai ficar mais de um dia sem comer? Será que vai? Será que fome é uma necessidade fisiológica? A alimentação é uma necessidade para manter o nosso corpo vivo, saudável. Você já teve fome, fome de verdade? Gente, se você está com fome, você vai comer qualquer coisa que tiver na sua frente. Então, a criança, ela não vai ficar 3 dias, uma semana sem comer, querendo o celular, tá? E vamos lá, quem que incentivou esse hábito de celular? A gente tem que pensar um pouquinho. E aqui eu falei, a gente fala, a criança se nega a comer, vem o choro, vem o estresse. Na verdade, é nós que não estamos afim de passar por isso. E olha, Leia, não tem certo nem errado, tá? A gente, como mãe, a gente desenvolve uma personalidade de educar por conta do nosso temperamento. Você, provavelmente, é essa mãe que não quer passar pelo estresse, então acaba cedendo, tá? Tem mãe que tem medo da criança gritar, fazer birra, e aí já chega, já briga, já põe de castigo, já bate, porque não quer que a criança nem dê o primeiro pio.
também não tá certo, mas você percebe que eu tô falando de você, mas não é assim, ai meu Deus, tá tudo errado. Não, cada uma tem a sua forma de educar que acaba atrapalhando com que a criança se desenvolva, cumpra com as regras, né? Que colabore, que coopere, que não se vingue, que não fica disputando poder. Cada uma de nós, dependendo da forma como a gente age, a gente desperta um mau comportamento na criança, tá? Então, pelo amor de Deus, eu falo, mas não é longe de culpa, tá? Peguei o teu exemplo, que é o que você colocou, mas cada uma reage de um jeito aí. Tem mãe que pega para si o problema. Ai, meu Deus, o problema é meu. A criança não vai comer, então vem aqui, a mamãe vai dar na boquinha. E fica com medo, eu só tô feliz se você tá feliz também. Então deixa eu dar para você, meu pimpolho, cheirosinho, maravilhoso da mamãe. Então cada uma reage de um jeito, tá? Mas essa forma para pensar. A criança não vai morrer de fome. Deixar a criança atrasar 1 hora o almoço, 2 horas o almoço, não é prejudicial. Você pode falar com qualquer pediatra, nutricionista. Não é prejudicial. E a criança ela vai começar a entender como as coisas funcionam, tá? Mas não é para chegar também radicalmente no dia para o outro, não. Primeiro a gente tem que fazer uma preparação, a gente conversa, fala das regras, fala que vai ser assim e depois a gente acompanha e cumpre, tá bom? Mas agora eu preciso já encerrar para a live, porque eu também tenho compromisso agora. Beijo grande para vocês, lindezas. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Aproveitem demais as crianças. Um grande beijo e até segunda-feira. Tchau!